aqueles que nos veem e nos ouvem pelos meios de comunicação dessa casa. Senhor presidente, quero tratar nessa tarde de dois assuntos. E são esses dois assuntos extremamente graves que me moveram vir à tribuna essa tarde. Esse primeiro assunto, fazer uma denúncia, numa tentativa de cortar o mal pela raiz, antes que ele cresça. E o faço em homenagem a homens e mulheres desse país, abnegados, militantes da vida, que colocaram as suas vidas a serviço. Aliás, minha mãe, dona Dadá, que era analfabeta profissional, minha mãe dizia: meu filho, a vida só tem um sentido, aquela nordestina da Bahia. E eu dizia: qual é, mãe? Ela dizia: meu filho, o único sentido que a vida tem é quando a gente coloca a nossa vida à disposição dos outros. E é homenageando essas pessoas que colocam as suas vidas à disposição dos outros, recolhendo os seres humanos que se tornaram lixos, drogados, nos guetos, nas cadeias, advindos do álcool, da inofensível maconha, só um cego, um indoto, alguém absolutamente despreparado para querer defender maconha como se ela fosse algo inofensivo. A essas pessoas que entregaram as suas geladeiras, entregaram as suas camas, abriram as suas casas para recolher filhos alheios, num procedimento sacerdotal, num comportamento meramente samaritano, numa visão de Deus para a vida, entendendo que droga é o ácido que Satanás jogou nesse mundo. Não há mais pontiagudo e mais cortante instrumento do inferno do que o submundo das drogas. Falo para o senhor presidente Pimentel, porque eu tenho 35 anos da minha vida investindo na vida de gente tirando drogado da rua. Eu tenho uma entidade chamada Projeto Vem Viver, que eu comecei com 10 colchonetes em casa, tirando gente da cadeia da rua, colocando e os vizinhos dizendo há 35 anos atrás que eu era louco. Como eu, esse país tem milhares. De confissão católica, aliás, uma obra bonita feita pela Fazenda da Esperança. De confissão espírita, de confissão evangélica, e são os religiosos que estão na ponta e sem qualquer visão de governo, de autoridades municipais, estaduais e federais. Quando muito existe uma movimentação no sentido de fazer ameaça, porque no governo Fernando Henrique Cardoso baixou-se uma resolução na Anvisa, quando Serra era ministro da Saúde, criaram uma norma com essa resolução, uma portaria, que uma casa de recuperação de drogado, para tirar um drogado da rua, ela precisava ter pelo menos um espaço de um quarto de 4x4, um banheiro azulejado, fogão industrial. Olha, para você tirar um cara de dentro do esgoto, de debaixo da ponte, fumando crack, cheirando cocaína, você precisa... Esse cara precisa de amor, de afeto e alguém que queira colocar a vida a serviço dele. Que conversa fiada de história de azulejo. Quando alguém se levanta, é para criar problema. E essa semana passada, a próxima, estava dando entrevista na Rádio Vida, numa terça-feira, Rádio Vida, do nosso querido amigo Apolinário, dando uma entrevista falando sobre pedofilia, sobre abuso, sobre violência, os avanços dessa CPI. E ele disse: senador, o senhor viu a Folha de São Paulo hoje? Eu disse: não vi, amigo. Ele disse: tem uma entrevista aqui na coluna da Mônica Bergamo, está aqui na sua mão, e eu gostaria que o senhor lesse. E eu vou passar a ler a entrevista. Gostaria que o Brasil prestasse atenção. Essa é uma denúncia. Atenção, sacerdotes da vida humana, aqueles que vivem acordados às madrugadas
para enxugar lágrimas de mãe que chora com filho drogado, de pai angustiado com filho na cadeia. Atenção, padres, atenção, pastores, atenção, espíritas, atenção àqueles que são vítimas de drogados nas ruas, atenção, mães e pais que dormem há 30 dias, há 60 dias, há 90, porque o seu filho está numa casa de recuperação de drogados que não recebe um centavo seu para tal. A entrevista do diretor Vittori, acho que é até italiano, né? Sei lá. Maximiliano, secretário nacional de política sobre droga e um dos autores, senador Pimentel, da resolução. Segundo ele, que está pronta e que será editada agora no mês de setembro pela presidente Dilma. Olha a barbaridade. Clínicas de dependentes químicos, comunidades terapêuticas não poderão mais falar sobre religião. Ai, ai, ai. Mamãe, me acode. Morde aqui para ver se sai leite, seu Maximiano. O CONAD, Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, do governo da presidente Dilma, não quer, ela que não quer, num país laico, onde nós temos liberdade religiosa, liberdade de culto, em qualquer lugar de falarmos o que quiser da nossa confissão de fé, seja do candomblé, espírita, católico, evangélico, budista, hinduísta, esse país não tem religião oficial e nós, presidente, não somos ateus. As comunidades estão proibidas de incluir religião na recuperação de dependentes químicos. De acordo com a resolução que o Conselho vai baixar, senador Pimentel, o senhor sabe do que eu estou falando, porque é um homem que convive com esse sofrimento de drogas no Brasil, no seu estado. Sua esposa é uma mulher de confissão evangélica e que certamente tem contribuído muito para essas instituições de recuperação lá no seu estado, no Ceará. Vossa Excelência, que é senador do partido da presidente Dilma, preste atenção no que vou passar a ler, para que fidedignamente Vossa Excelência possa passar às autoridades de governo. De acordo com a resolução, vai baixar a crença ou descrença dos pacientes, tem que ser respeitada. Vittori Maximiliano, secretário nacional de políticas sobre drogas, e um dos autores do texto da resolução, deve ser um intelectual desse que nunca botou um menino dentro de casa, disse que ninguém pode ser submetido a proselitismo religioso. Olha, se a Constituição brasileira diz que eu posso confessar minha fé e falar sobre ela onde eu quiser, aliás, eu tenho 35 anos que tiro drogado da rua, e eu só conheço o remédio. Lá, nós recuperamos 85% dos que passam por lá. Sabe por quê, senador Pimentel? Porque o remédio dá certo, Brasil. Eu vou falar qual é o remédio. O remédio é Deus de manhã, Jesus meio-dia e o Espírito Santo de noite. 85%. Ora, será que eu não posso pegar um cara que a polícia trouxe para mim algemado, que o juiz mandou entregar para Magno Malta, porque estava ameaçado de morte no presídio? O juiz tirou esse marginal de lá. E ao tirar a algema dele, entrega ele a mim. E eu digo a ele: amigo, sua vida pode mudar. Você teve uma oportunidade de viver. Aqui você não é obrigado a nada. Mas eu tenho a obrigação de dizer para você que só Jesus pode mudar a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender o que eu estou lhe falando e permitir que Jesus entre na sua vida, você vai sair daqui um outro homem. Agora o seu Maximiano, diretor do CONAD, está dizendo que a presidente Dilma vai editar uma portaria para eu, Magno Malta, nunca mais poder falar de Jesus. Ah, me respeita, rapaz. Respeita quem está na ponta fazendo alguma coisa por esse país. Eu não conheço ninguém que o governo recuperou.
Eu vou passar a ler isso aqui. Em todo o país, o total de comunidades terapêuticas são cerca de 1.800. Mentira, é muito mais. A medida atinge principalmente, olha só, as ligadas a uma religião. Olha que coisa sutil. Olha que coisa bolivariana, né? Olha que coisa cubana, que coisa sutil. Ligadas a uma religião, que são mantidos por contribuição de fiéis. Mantido por contribuição de fiéis, eles ainda querem barrar, né? E nesses casos, também por subsídio público que fere a laicidade do Estado. Não fere a laicidade do Estado, é o Estado patrocinar a marcha gay. Isso não tem problema. Não? Não. Me engana que eu gosto, seu Maximiliano. Me engana que eu gosto? Eu estou denunciando. Eu quero que você, através dos meios de comunicação, de redes sociais, passe o meu discurso para frente, porque eu não estou mentindo. Eu estou lendo um documento. Pela Constituição, nenhuma instância de governo pode se envolver direta ou indiretamente com crença religiosa. O que se aplica a esses estabelecimentos? A verba que o governo federal destina às comunidades terapêuticas é de 85 milhões. Eu não sei desse dinheiro, porque eu nunca recebi, eu nunca vi. E os meus internos comem da minha música, dos meus direitos autorais. Eu não sei de nada disso. Diz que está destinando para 7 mil vagas que são ocupadas por drogados, principalmente dependentes de crack nos estados. Eu não conheço ninguém. Aliás, eu não conheço ninguém que o Conselho de Psicologia recuperou. Eu não conheço ninguém que o Conselho de Medicina recuperou. Eu não conheço ninguém que foi recuperado pelo Ministério Público. Eu não conheço ninguém que o governo Dilma recuperou. Eu não conheço ninguém que o SUS recuperou. Eu conheço milhões, milhares nesse país que foram recuperados pela fé, pela pregação do Evangelho, que chegaram lixo, chegaram destruídos, acabados, desdentados, doentes, desmoralizados, desacreditados. E mais do que liberto das drogas, eu vou tomar a liberdade de dizer uma coisa que essa gente se ofende, mas que nós gostamos. Saíram de lá, lavados no sangue de Jesus. A verba que o governo federal destina às comunidades é essa. Para a psiquiatra Alice Gigliotti, da Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, o tratamento dependentes por esse tipo de comunidade, esse tipo de gente irresponsável, é questionável. Ela falou. Porque mistura ciência médica com dogma de religião. O ideal é que o tratamento seja laico. Ei, dona Analice, a senhora precisa vir no Senado e trazer quantos a senhora recuperou com suas teses, porque eu não conheço nenhum. Eu quero saber quantos a senhora já botou dentro de casa. Eu já recuperei muito bêbado. Meu Deus do céu. Aliás, de cada 50 viciados em cocaína que nós conseguimos recuperar, só se recupera um bêbado. E como ela é especialista em política de álcool e outras drogas, podia vir aqui dar um número, que deve ser muito grande, de pessoas que ela recuperou com essa tese dela, que devolveu às famílias, que enxugou as lágrimas, que tirou da rua, que o sujeito não pega mais numa arma nem num cachimbo de crack, e mostrar essa multidão aqui, que essa teoria recuperou. Ora, me respeite, não brinque comigo não brinque conosco, porque nós estamos nos colocando à disposição de um povo há tantos anos, na ponta, substituindo, fazendo aquilo que o governo não sabe fazer, e ainda somos obrigados a ler isso, e ouvir um prepotente desse. Quem é você, Maximiano? Quem é você, o seu Vitória? Maximiano? Quando nós voltarmos às atividades normais, vou convocar o senhor para vir à Comissão de Direitos Humanos, que é para o senhor explicar essa beldade, essa pérola que o senhor deu, essa entrevista na Folha de São Paulo. O senhor achou que ninguém ia falar nada. É aquela velha teoria, viu, senador Pimentel? Vai que cola. Vai que cola. Não vai colar não, macho. Não vai colar não. Porque nós vamos enfrentar esse negócio até o final. A resolução também vai determinar que as comunidades não podem explorar o trabalho do paciente, além de ter um projeto terapêutico consistente. Me diga uma coisa, quantas pessoas vocês já recuperaram? Vai fazer 12 anos de governo do PT. Vocês já recuperaram quantos? O que é que vocês têm para ensinar? Porque se você falar, senador,
Enche a galeria hoje, que o senhor já recuperou, eu encho. Quer que eu enche amanhã? Quer que eu traga depois da manhã? Quer que eu traga até sábado? Quer que eu traga domingo? Milhões de pessoas, não tão somente do meu estado, tão somente do Brasil. E eu quero pedir a vocês, queridos, eu vou colocar isso no meu site, para que vocês no Brasil inteiro entrem, publiquem essa pérola nas redes sociais de vocês. Aqui tem 81 senadores. Entre no site de cada um e passe um e-mail falando sobre essa beldade, sobre essa pérola, sobre essa intelectualidade ignorante, que tem muito mais a ver com a necessidade de querer aparecer, arrotando aquilo de que não tem conhecimento na prática. Então quer dizer que uma comunidade terapêutica que tira um cara debaixo de um esgoto, com os pés tudo mordido de ratazana, fumando crack dentro do esgoto, que tira um cara podre, no lixo, fumando crack, quer dizer que esse cara não pode lavar o quarto onde ele dorme. Ele não pode tomar conta da horta que ele come. Ah, não. Ele não pode limpar o corredor do quarto onde ele dorme. Ele não pode lavar as próprias roupas dele. Ele não pode ajudar na cozinha, fazer comida para ele. Ora, gente. Eu acho até que quando eles acabaram de escrever essa resolução, eles foram para uma churrascaria e encheram o talo de vinho eu ia falar uma besteira aqui, mas de uísque até de madrugada, porque essa é a prática. Vai ver que é tudo fumante, tudo bêbado. Ora, quem é fumante é bêbado, não tem autoridade para falar de um assunto desse, não é verdade? Queira Deus que eu esteja errado, mas dificilmente eu estou errado. Dificilmente eu estou errado nessas questões. Fica aqui a minha denúncia. O nome do rapaz é Vitor Maximiano, mas ele não manda nele mesmo não, viu gente? Se ele escreveu isso, alguém mandou. Alguém mandou. Ele é subordinado a alguém. E veja quem é que quer destruir a família no Brasil. Não se esqueça da tentativa de legalização do aborto. Não se esqueça da lei da palmada, essa infame, desgraçada, onde pai e mãe não tem mais e não pode corrigir filho. Veja de onde é que isso veio. Veja a tentativa de aprovar os conselhos bolivarianos aqui no Brasil agora. Veja bem de onde veio, porque esse rapaz não manda nele. Ele não se autocontrola. Alguém controla, alguém manda. Por isso estou fazendo a denúncia e quero dizer aos padres da Canção Nova, da Rede Vida, quero falar àqueles que estão lá na ponta, Carimbão, deputado federal lá de Alagoas que recupera drogado, vocês não vão poder rezar a missa mais não. Vocês não vão poder adorar Nossa Senhora mais não. Dizer para o cara, meu irmão, ao invés de adorar uma pistola, vamos aqui adorar Nossa Senhora. Você não vai poder mais não. Você não vai poder rezar mais não. Porque Maximiano recebeu uma ordem e o CONAD é que vai mandar em nós agora. Não tem problema, senador Pimentel. Nesse momento eu tenho mais de 100 lá. Eu vou fechar tudo e mandar aqui para a sala do CONAD que fica dentro do palácio, eu mando tudo para a casa dele. Clínicas de dependentes, comunidades terapêuticas, não poderão mais falar de religião. Não poderão mais fazer proselitismo. Proselitismo é pregar, é falar. Senador Maximiano, Vittore Maximiano, é um italiano, deve saber muito sobre droga mesmo, porque lá tem máfia pra caramba. Deixa eu dizer uma coisa sobre você. Eu conheci droga com 13 anos de idade. Aos 17, minha mãe me levou para a casa do pastor Manuel Nascimento, em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Meu tio querido pastor, que hoje é pastor da primeira igreja batista em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Ele me abraçou aos 17 anos e disse, meu filho, eu não sei o que você está vivendo ou passando, mas uma coisa eu sei, meu filho, Jesus pode mudar a sua vida. E o homem, meu filho, é aquilo que ele escolhe ser. E, senador Pimentel, essa palavra mudou minha vida. Eu escolhi ser quem eu sou. Jesus entrou na minha vida aos 17 anos, senador, e nunca mais eu olhei para trás. E eu posso trazer para essa casa centenas, milhares de homens e mulheres que Jesus entrou na vida delas. E que nunca mais elas puseram a mão na pistola, no cachimbo, numa escopeta. Que nunca mais com uma faca intentaram roubar a bolsa de alguém, tirar a vida de alguém.
mas estão dentro das igrejas, estão discriminadas. E as igrejas realmente têm que ser discriminadas no Brasil. Eu concordo com o senhor Maximiano e algumas pessoas do seu partido, eu concordo, tem que discriminar mesmo. Porque esses pastores ensinam essa gente a usar droga, as bocas de fumo estão tudo dentro das igrejas, a prostituição acontece tudo lá mesmo, sabe? Esses pastores usam o dízimo para comprar motel. Um monte de brincalhão. Não se esqueça que nós estamos dentro de um processo eleitoral. Não se esqueça que nós estamos dentro de um processo eleitoral. E entre a família e essa ideologia satânica, nós vamos ficar com a família. Senhor presidente, falo sobre o segundo assunto. Meu segundo assunto, eu li que o nosso procurador, Dr. Janot, havia dado um parecer para o Supremo de que a homofobia realmente tinha que ser criminalizada até que essa casa votasse uma lei, até que essa palavra fosse tipificada. Aí eu chamo a atenção do presidente Renan Calheiros. Quando a gente demora, o Supremo entra no lugar da gente e legisla onde não devia, porque não é o papel, porque fica um vácuo, um hiato, porque a casa se omite. E lendo aquilo, eu entendi que no texto dele ele evocava a Constituição. E a Constituição diz que é crime discriminar sexo, raça, etnia. Isso basta. Porque se é crime discriminar cor, confissão religiosa, sexo, etnia, não precisava mais desse debate. Porque é crime discriminar o negro, o branco, o índio, é crime discriminar alguém por causa da religião. É crime. E é crime discriminar sexo. Discriminar o hétero, uma mulher, um homem, e discriminar até o homossexual que fez sua opção pelo homossexualismo. É crime. Então ele disse, é crime de discriminação. Enquanto não se tipifica essa palavra no Código Penal, tem que valer o texto da Constituição e tratar isso como discriminação. Hoje eu fui me encontrar com o Dr. Janot e passei 2 horas com ele. E esse realmente é o entendimento. Um entendimento que eu tenho pregado nessa casa, aliás, muitas vezes discutido com Vossa Excelência. A regra da boa convivência é o respeito. E nós precisamos nos respeitar. E a regra da boa convivência é o respeito, então, o que nós precisamos é praticar a tolerância. Eu preciso ser tolerante com o homossexual, ele precisa ser tolerante comigo. Eu preciso ser tolerante com o negro, com o branco, com o preto, com o evangélico, com o católico, com o espírita. Nós precisamos nos tolerar. Isso é respeito. Então, para muita gente que está entendendo que o procurador deu um parecer para dizer que é homofobia, porque o que é homofobia? Se não, essa tipificação não existe no Código Penal. Quem é um homofóbico? Porque se essa coisa não for esclarecida, as delegacias, os tribunais vão encher de denúncia vazia, porque se você olhou para um homossexual e ele achou que você olhou e tirou os olhos que você estava zombando, discriminando ele, você já virou homofóbico. Se ele for demitido, volta-se o texto da PL 22. Demitir um homossexual, você é criminoso, dizia o PL 22. Se você não admiti-lo, botou o currículo, porque o homossexual não foi admitido, até por incapacidade, você é criminoso. Se você não alugar sua casa a um homossexual, você é criminoso. Se você pedir para ele deixar o seu imóvel, você é criminoso. Se você não aceitar o gesto afetivo, você é criminoso. Se você não aceitar a opção sexual, é criminoso. E isso, se vota esse PL em 22, que é esse troço de opção sexual, você vira criminoso. Ao legalizar isso, você legaliza todo tipo de crime. Como que o juiz vai julgar? Quando alguém diz, não, minha opção sexual, eu sou adepto da bestialidade, seu juiz. A minha opção sexual é animais. Fiquei viúva, quero casar com um bode. Minha opção sexual é animais, né? Eu quero um cachorro em casa. A necrofilia. Tem gente doente que vai para cemitério desenterrar para ter relação com o morto. Aí prende o cara, a lei está aprovada, o advogado fala, não, senhor, seu juiz, a opção sexual dele é morto mesmo. E o juiz tem que respeitar, porque senão é crime. Esse texto nunca podia ser aprovado. E o melhor que nós fizemos foi colocar isso no Código Penal, para que o Código Penal tipifique a palavra homofobia. O que é homofobia?
Quem que é o homofóbico? Na minha visão, o homofóbico é um doente, que quer matar, que quer destruir, que quer humilhar, que quer ver o ser humano sangrar. Isso não pode, isso é crime, mas é o Código Penal que tem que falar. Agora, se eu estou no elevador, com minhas filhas pequenas, tem 2 machos se beijando no elevador, eu digo, meu irmão, vai beijar lá fora, minhas meninas pequenas aqui, ele vai lá e diz que eu sou homofóbico, que eu discriminei ele. E aí eu tomo-lhe um processo por cima da cara, até provar que focinho de porco não é tomado, eu já dancei. Então, nós temos que esperar a tipificação do Código Penal. Esse é o entendimento do procurador, doutor Janot. Agradeço ao procurador por ter me recebido. Por ter 2 horas, eu também entendo assim o texto. Já existe. Quando quiseram criar o chamado identidade de gênero e colocar no Código Nacional, Código de Política de Educação para o Brasil, já existe o texto da Constituição, ele basta. Mas o problema para eles não basta porque eles não querem a palavra sexo. Porque a palavra sexo define, é masculino e feminino. Eles querem identidade de gênero, porque identidade de gênero não é nada. Não é nada. Já está na Constituição sexo. Pronto. Eles queriam colocar identidade de gênero. Aí depois uma série de coisas, não, porque tem que fazer o dia do criador, o dia do cuidador, porque uma criança que vive com 2 homens, porque são homossexuais em casa, ele fica discriminado no dia das mães. Ora, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A lei é feita da regra para a exceção e não da exceção para a regra. Então vamos acabar com o dia de Natal só porque tem garoto que não recebe presente? Vamos acabar com o dia de finados só porque tem gente que não chora em dia de finado porque ninguém morreu na família dele? Ah, deixa de brincadeira, pô. Então, senhor senador, meus cumprimentos ao novo senador aqui da casa, senador Fleury, prazer tê-lo aí. Senador, esse é o entendimento do procurador, que é o entendimento do texto da Constituição, que é o nosso também. É crime discriminar, ponto. Discriminar. Está comprovado que foi um crime de discriminação? Foi. Porque o sujeito está na fila, o cara, ei, saia da fila porque você é homossexual. Vai lá para fora, isso é discriminação. Não é isso? Não, você vai para o final da fila, que o homossexual entra depois. Isso é discriminação. Agora, tudo virou homofobia? A palavra ficou banalizada no país. Não é o entendimento do procurador e também é o nosso entendimento. Nós precisamos ter regra de boa convivência. Eu estou falando aqui, viu, senador Fleury, com muita autoridade, porque eu sou presidente do meu partido, do meu estado, e o meu vice-presidente é um travesti. Chama Moa. Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Venécia, um homem público exemplar, respeitado enquanto homem público. A opção sexual dele é problema dele, não é meu. Então a regra da boa convivência é essa, a tolerância e o respeito. Faço esse registro da minha estada com o doutor Janot, que realmente disse é o texto da Constituição. Eu não estou aqui fazendo defesa de PL 22 nem de projeto de homofobia. Eu estou falando do texto da Constituição. Já que não tem a tipificação até agora, e a Constituição diz que é crime discriminar, então é crime discriminar. E é verdade. E nós não podemos discriminar ninguém. Muito obrigado pela sua complacência com a minha pessoa. Muito obrigado, senador Fleury, um novato senador na casa. Eu abraço, obrigado por ter me aguentado aí esses minutos, me ouvindo aqui. E dizer a Vossa Excelência que mande um abraço à sua esposa, a seus filhos, que é uma pessoa do bem, decente, e mais é minha irmã em Cristo, de quem eu tenho muita alegria, assim. E diga a ela que estou enviando a ela o CD novo da minha esposa, a cantora Lauriette, porque eu soube que ela gosta muito, para que ela possa se deleitar. Senador Fleury. Senador Marco, eu estava na comissão da CPI da Petrobras e saí assim que cheguei ao gabinete, vi que o senhor estava na tribuna. Fiz questão de vir para cá, porque eu sou um homem que moro numa propriedade rural e assisto muito a TV Senado. E um dos grandes homens que essa casa tem, na minha humilde avaliação, é Vossa Excelência. Faço questão que, a partir de hoje, todos os pronunciamentos de Vossa Excelência, eu estaria aqui prestando atenção para aprender que Vossa Excelência é um exemplo de família. Eu recebo a sua palavra, assim, muito emocionado, o senador Fleury.
Até porque eu, antes de vir para a tribuna, conversava com o senador Pimentel, meu amigo, e a gente dizia que quem tem posição tem que ser respeitado. Coisa difícil é você conviver com quem não tem posição. E muitas vezes eu pago um preço muito alto pelas minhas posições, senador, mas eu tenho posição. Um homem é a sua crença, eu sou a minha crença. Um homem é a sua convicção, eu sou a minha convicção. E em nome dessa convicção, eu tenho 35 anos que enxugo lágrimas de mães que choram nesse país. A ciência médica, tão sábia, diz que a lágrima é água e sal, é H2O mais cloreto de sódio. A ciência não sabe nada, senador, sobre lágrima. Quem sabe muito sobre lágrima é uma mãe que tem um filho drogado, que o filho está preso, que aos 13 anos e 14 anos ela perdeu ele, assassinado. Uma mãe que chora em cima do túmulo. Mas aqueles que, em nome da fé, em nome de Deus, com uma Bíblia na mão, sejam católicos, sejam espírita, em nome da fé, evangélicos, que têm sacerdotalmente oferecido os seus braços para essas famílias. E Vossa Excelência vem pela sensibilidade cristã que tem, minha parte A. Essas pessoas merecem minimamente ser respeitadas. Uma declaração como essa é de alguém que não conhece o flagelo das drogas, a desgraça imposta. É alguém que pensa que um frasco de soro do SUS pode tirar alguém do crack, pode tirar alguém do álcool. É alguém que pensa que a sua teoria, que pode levar os próprios teóricos a comprar os seus livros, e ele sabe que não passa disso, que não terá influência nenhuma na vida de ninguém. Eu espero, senador Fleury, com a atenção de Vossa Excelência, do senador Pimentel, que o governo não cometa essa asneira, essa idiotice, porque os cristãos desse país haverá de punir essas pessoas que querem de todas as formas destruir a família brasileira. Muito obrigado pelo seu aparte, pelo seu carinho, meu respeito, espero conviver com Vossa Excelência o tempo que Vossa Excelência estiver nessa casa com muito prazer e muito obrigado pela sua palavra carinhosa a mim.